Legal. E como que a gente vai calcular, então, esse Z efetivo, né? Porque a gente sabe a tendência na tabela periódica, mas nós não sabemos os valores. Às vezes existem variações, né? Por mais que a tendência seja essa de crescimento, né? Às vezes de um para o outro não quer dizer que siga exatamente a mesma tendência. Então, é necessário calcular, tá? Como que a gente faz? É bem fácil. Teoricamente, tá? Nós vamos utilizar uma regra que nós chamamos de regra de Slater, que considera o quê? A carga total e a constante de blindagem, né? Então, como eu disse para vocês, como que a gente calcula, no caso, o quanto que o elétron estaria recebendo de carga nuclear, né? Seria a carga nuclear total, né, daquele núcleo, menos uma blindagem que está acontecendo em virtude da repulsão dos demais elétrons ali que são companheiros, digamos, né, de um elétron específico, tá? Então, por isso que a gente diz lá que o Z efetivo, né, no caso a carga nuclear efetiva, é igual a carga nuclear total menos uma constante de blindagem, tá? Aí, como que a gente faz para calcular? Eu coloquei para vocês alguns passinhos para vocês não esquecerem, tá? Então, qual que é o primeiro passo, né? Eu vou observar qual que é o valor da carga nuclear total, que é o Z. Como que eu faço isso? Muito fácil, é só eu ir na tabela periódica e encontrar o número atômico, né? O número de prótons é o Z, certo? Que é a carga total. Aí, depois, o segundo passo, eu tenho que fazer a configuração eletrônica completa, a princípio. Tá? É o melhor, tá? Então, faço a minha configuração completa do meu átomo, né? Então, eu pego esse número ali de elétrons e vou distribuindo nos níveis e subníveis. Beleza, fiz a minha configuração. Terceiro passo, vocês vão ver que eu vou separar esses elétrons em grupos, tá? E esses grupos têm a ver ali com a questão energética, né? Que é o que influencia também essa parte aí da blindagem, tá? Então, eu já vou mostrar para vocês como que vocês fazem para separar esses grupos, tá? O que vai dentro de cada grupo, tá? Terceiro, depois que eu separei nos grupos, eu vou calcular a constante de blindagem. Que aí eu vou dizer para vocês, né, que dependendo da localização de um elétron, né, o valor dessas constantes aí vai ser diferente, tá? Então, eu sempre vou ter um elétron de referência, ou seja, aquele elétron que eu estou tentando analisar, né? Analisar o quê? O quanto esse fulano desse elétron está recebendo de carga nuclear, né? Então, vai ter a carga total e o quanto ele está recebendo de repulsão. Repulsão de todos os demais, né? Que estão dentro da eletrosfera, tá? Aqueles que estiverem no mesmo subnível dele, mesmo nível e subnível, né, terão certos efeitos de blindagem sobre ele, que não vai ser tão intenso em comparação aos níveis e subníveis mais internos, que são os de caroço, né? Então, sempre esses mais internos vão fazer mais blindagem, tá? Então, por isso que nós temos valores diferentes dependendo da localização do elétron que nós gostaríamos, né, de calcular a carga nuclear efetiva. Tá? Então, essa carga ela é calculada como se fosse individualmente para cada elétron, né? E por fim, daí a gente tem a constante de blindagem e tem o Z que a gente pegou da tabela periódica, é só fazer um menos o outro e aí nós temos o Z efetivo, tá? Bem fácil. Aí, vou mostrar para vocês agora os grupos. Vejam que não é difícil, tá? O que vocês vão fazer para ficar mais fácil? Vocês fazem um diagrama lá daqueles de Pauli. Tá? E o que vocês vão fazer nesse diagrama? Quais serão os grupos que vocês vão separar, tá? Vocês vão separar o 1s, né? Ele é sozinho lá, o orbital sozinho, tá? Vejam que a partir do segundo nível, todo mundo que é S e P, eu junto no mesmo grupo, tá? É como se a energia fosse similar, tá bom? Na verdade é por causa do caroço ali, né? Então, o 1s é um grupo, o 2S com o 2P, outro grupo. Se eu já fui para um nível, se eu já fui para um subnível D, o D sozinho, todo mundo que tiver ali é outro grupo. O F é outro grupo, tá? E eu vou seguindo exatamente na ordem ali das camadas de energia. Então,
o primeiro grupo é o 1s, o segundo é o 2s, 2p, o terceiro 3s, 3p, o quarto 3d, quarto 4s, 4p, é um, 4d, outro, 4f, outro, tá? Então, eu vou separar sempre assim, né? No mesmo nível, o S e o P daquele nível, os Ds separados, os Fs separados, tá? E aí, como é que eu vou fazer para calcular a constante S depois que eu separei os grupos, tá? Eu vou ter que localizar dentro dessa configuração eletrônica aonde está o meu elétron, esse de referência, ou seja, esse que eu gostaria, né, de ver qual que é a carga nuclear efetiva que está sendo exercida sobre ele, certo? Então, eu vou escolher um. Quando não fala nada na questão, vai ser sempre um, né, da camada de valência e do nível ali, subnível mais externo possível, né? Mas pode ser que a gente precise calcular, por exemplo, um Z efetivo para algum elétron que está em algum orbital de caroço. Também posso, tá? Não tem problema nenhum, né? Mas o que eu vou considerar, então, para calcular? Primeiro, tá? Os elétrons mais externos, ou seja, eu vou escolher um que é aquele que eu quero saber quanto que é o Z efetivo dele. Todo mundo que tiver para fora dele, ou seja, mais externo a ele, tá? Não exerce blindagem nenhuma, tá? Então, eu não vou considerar nada que está para fora daquele meu elétron de referência. Eu só vou considerar os elétrons que estão na mesma camada e subcamada dele e os elétrons que estão mais internos, até chegar no núcleo, tá? Então, elétrons externos, constante de blindagem é 0. Aí, para aqueles que estão no mesmo grupo, tá? Então, vamos supor assim, a gente tá no subnível ali 2P, tá? Quem que vai estar no mesmo grupo? Todo mundo que é 2P e 2S, que foi o que a gente viu. O P e o S eu junto. Eu tô num subnível D. Quem que vai ser o meu grupo? Todos os elétrons que tiverem no D. Tô no F? Todo mundo que tiver no F, tá? E os outros é outra coisa, certo? Então, para aqueles que estão no mesmo grupo que eu, que é o meu elétron de referência, tá? Eu vou considerar um valor de 0,35 para cada um. Então, vamos supor que eu tenha um subnível que tem 2 elétrons, um é referência, quem está fazendo blindagem sobre ele no mesmo grupo, o outro, tá? Então, eu só vou considerar esse outro, certo? O meu elétron de referência, eu nunca considero no cálculo, tá? Porque é em relação a ele que eu estou calculando a blindagem. Eu estou calculando a blindagem que os outros estão fazendo sobre ele. E ele não faz blindagem dele mesmo, tá? Então, todo mundo que for do mesmo grupo dele, eu considero um valor de 0,35 na constante. Vocês já vão ver certinho, só anotem. Exceto, tá? Se o mesmo grupo que eu tô, né, o meu colega, tá na 1S. Então, só lá na 1S eu considero somente a constante de 0,3. Tá? E os outros grupos que estão para dentro, como é que eu faço? Tá? Depende aonde eu estou. Aonde está o meu elétron de referência, tá? Se o meu elétron de referência está num nível e subnível NS ou NP, tá? Então, se ele tiver num 2S ou num 2P, num 3S ou num 3P, tá? Todo mundo que for antes dele, então no nível inferior, N-1, tá? Todo mundo vai ser 0,85. Se eu tô nesse nível NS e NP, né? Mas ainda tem mais subníveis, né? Níveis e subníveis além desse N-1, tá? Todos aqueles para baixo ainda, para dentro do N-1, todos vão valer 1. Se eu tiver no caso, o meu elétron de referência tá num orbital D ou num orbital F. Todos os elétrons, né, que estão abaixo desses orbitais, todos vai valer 1. Tá? Então, é como se fosse assim, a intensidade de blindagem sobre o nível D e F é mais intensa,
tá? Então, os outros sempre vão querer tirar esses aí da história, coitados, né? Tá? Vou fazer... Aqui vocês têm o exemplo pronto, tá? Que eu coloquei ali as respostas, tá? Mas eu vou fazer isso num papel, né? Pra ir explicando melhor pra vocês, tá bom?